Depois de 10 anos pilotando moto, milhares de quilômetros rodados e uma recente viagem para a Patagônia, eu aprendi uma coisa. Tem equipamento que é só acessório e tem equipamento que pode evitar uma lesão séria ou até uma cirurgia. Hoje eu vou mostrar tudo que eu realmente uso numa viagem de moto. Capacete, luvas, bota, protetor de coluna, roupa de chuva e vários detalhes que fazem muita diferença, mas que pouca gente comenta. Também vou mostrar equipamentos que eu compraria diferente hoje. Um raio-x de um acidente que mudou completamente meu modo de enxergar as botas e várias dicas que aprendi usando tudo isso na prática. Então, fica até o final, porque esse vídeo pode te ajudar a fazer escolhas melhores, evitar gastos desnecessários e, quem sabe, até evitar uma lesão grave. Bom, antes de começar, eu quero deixar uma coisa bem clara. Esse vídeo não é um vídeo patrocinado. Eu não estou aqui para dizer qual marca é melhor ou pior. O objetivo é mostrar exatamente o que eu uso em viagem e por que eu escolhi cada equipamento. São itens que já me acompanham há anos, enfrentaram frio, calor, chuva, estrada de terra, viagens longas até o Atacama, até a Patagônia. Então a ideia aqui não é mostrar o equipamento mais caro ou mais bonito, é compartilhar o que realmente funciona para mim, baseado na minha experiência. E eu também quero aprender com você. Então já me conta aqui nos comentários qual equipamento você não abre mão quando sai de moto. Sempre aparecem ótimas dicas aqui e eu também adoro conhecer novas experiências. Aliás, dê uma lida nos comentários, sempre tem muita coisa legal. Agora vamos começar pelo item que, na minha opinião, é o mais importante de todos: o capacete. E eu vou falar uma coisa que talvez muitas pessoas não gostem. Quando eu escolhi o meu capacete, eu não escolhi só pela marca ou pela estética. Também não escolhi só pela aparência. O principal critério foi a proteção. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando das mudanças do selo do Inmetro nos capacetes. Depois, vale a pena assistir. Na hora de pesquisar um capacete, uma das coisas que eu sempre consulto é o índice Sharp. Para quem não conhece, o Sharp é um programa britânico independente que realiza diversos testes de impacto nos capacetes. Eles avaliam como cada modelo absorve os impactos, como protege diferentes regiões da cabeça e atribuem uma classificação de 1 a 5 estrelas. Então, antes de comprar um capacete, eu gosto muito de pesquisar esse tipo de informação, porque na hora de um acidente, o que realmente importa não é a marca estampada do lado de fora, é a capacidade que o capacete tem de proteger a sua cabeça. E eu vou deixar o link do Sharp na descrição. Muitos capacetes vendidos aqui no Brasil aparecem lá naquele site, então vale muito a pena pesquisar antes de fazer uma compra. Agora, depois de mais de 10 anos pilotando, tem uma coisa que eu não abro mão no capacete: o óculos solar. Gente, isso muda a vida. Você não precisa parar para colocar óculos ou para tirar o óculos. Não precisa carregar 2 óculos. Não incomoda atrás da orelha. E para quem já usa óculos de grau ou lente, facilita muito também. É só levantar ou baixar quando precisa. Simples assim. Eu, que tenho olhos claros, uso muito, até mesmo em dias nublados, porque melhora muito o conforto visual. Mas uma dica importante é você experimentar o capacete antes de comprar, porque cada marca e modelo possui um óculos diferente. Alguns descem mais aqui, outros menos. Alguns têm um óculos com maior qualidade, outros nem tanto. Eu, particularmente, faço questão que o óculos desça bastante, porque aí não fica aquele intervalo sem o óculos e você consegue enxergar tudo através dele. São detalhes que parecem pequenos, mas que fazem total diferença no dia a dia. Outra coisa que eu recomendo muito é o Pin Lock. Para quem não conhece, é uma lente que é instalada por dentro da viseira, que cria uma camada isolante e praticamente elimina o embaçamento. Olhem a diferença. Esse aqui está sem o Pin Lock. Quem já pegou frio, serra ou muita chuva sabe a diferença que isso faz. Para mim, foi um dos melhores investimentos que eu já fiz no capacete. Outra dica importante é em relação ao tamanho. Na hora da compra, o capacete precisa ficar justo, apertar levemente as bochechas, porque com o tempo a espuma começa a expandir e vai ficar mais folgado. E se ele já ficar confortável demais na hora da compra, depois vai ficar folgado demais. E um capacete folgado não protege como deveria. E para as mulheres, eu tenho uma dica extra.
A bandana eu sempre uso, mesmo quando estou andando de scooter no dia a dia. E eu continuo usando mesmo com o cabelo mais curto. Ela facilita muito na hora de tirar e colocar o capacete, evita puxar fios, diminui o atrito e é muito mais confortável. Para quem tem cabelo comprido, então faz mais diferença ainda. Ajuda a evitar embaraçar e ressecar o cabelo por causa do vento. Eu só recomendo prestar bem atenção no tecido. O ideal é que seja um tecido tecnológico, que seja leve e respirável e que seque rápido, porque isso faz diferença tanto no verão como no inverno. E se você tiver interesse, alguns desses itens eu vou deixar na sacolinha desse vídeo. Você pode clicar para conhecer melhor. E agora vamos falar de um item que para mim é obrigatório: luvas. E esse assunto é bem delicado, porque eu ainda vejo muitos pilotos pilotando sem luva. E também vejo muitas mulheres escolhendo luvas apenas pela estética. Sem falar no garupa, que muitas vezes pensa: ah, eu não preciso. A luva não é só para proteger do frio, ou do calor, ou de uma queimadura solar. Pensa comigo, quando você cai de bicicleta, no reflexo, qual é a primeira coisa que você põe no chão? As mãos. É automático. O nosso instinto é tentar amortecer a queda, proteger o rosto. E numa queda de moto acontece exatamente a mesma coisa, só que numa velocidade muito maior, geralmente no asfalto ou na estrada de terra. Por isso eu nunca piloto sem luvas. Mas eu estou falando de luvas que realmente têm proteção. Proteção nos dedos, proteção na palma, proteção no dorso e materiais resistentes à abrasão. Porque não adianta a luva só ser bonita e não proteger. No começo eu tinha essa aqui e essa aqui que eu uso no dia a dia na cidade de scooter. Hoje eu tenho modelos diferentes para situações diferentes. Tenho uma luva de couro para os dias frios, uma luva de couro ventilada para o verão e agora eu tenho uma luva impermeável para os dias de chuva ou de muito frio, porque com o tempo eu percebi que as luvas duram muito tempo. Essa aqui, por exemplo, eu tenho mais ou menos uns 10 anos. Ela já foi comigo para inúmeras viagens e passeios, e também já passou por reforma no sapateiro. E agora chegou a hora de substituir. Então, na minha opinião, vale muito a pena investir numa luva boa, porque ela realmente dura e vai te proteger. E outro detalhe que eu prezo bastante é pôr luvas de cano longo, porque elas ficam por cima da jaqueta de moto. E aí, numa eventual queda, a chance de uma parte do corpo ficar exposta é muito menor. E uma última dica, que parece bobagem, mas é bem importante: feche as luvas sempre. Já vi muitos vídeos de pessoas pilotando com as luvas totalmente abertas. Pode ser mais confortável, mas e cadê a proteção no caso de uma queda? A chance de a luva sair da sua mão é muito grande. E se isso acontecer, a proteção deixa de existir. Agora vamos falar das botas e como mulher já começo fazendo reclamação. Ainda é muito difícil de encontrar variedade de opções de botas femininas com proteções reais no Brasil. Se você procurar por modelos masculinos, você vai ver que existem várias marcas, cada marca tem vários modelos e várias opções. Já os modelos femininos são bem limitados. E eu sei que muitas marcas têm muito mais modelos femininos, porque no exterior existe. Só não são trazidas para o Brasil. Inclusive, eu nem teria problema em usar um modelo masculino. O inconveniente é que o menor número masculino ainda é muito grande para mim. Hoje eu uso a Alpine Stars Stella. Ela possui proteção no tornozelo, no calcanhar, na biqueira e é muito confortável. E ela me acompanha há quase 10 anos também. Ela já foi para Atacama comigo, já foi para Patagônia e agora logo vai ser hora de trocar. Ela voltou da Patagônia praticamente destruída. Boa parte do desgaste é porque eu retiro as borrachinhas das pedaleiras e com isso acelera muito mais o desgaste da bota. No final da viagem eu precisei mandar fazer a sola inteira, mas ao mesmo tempo isso também mostra quanto essa bota durou. Nessa bota, inclusive, eu fiz uma adaptação, porque minha panturrilha é muito grande, então eu fiz uma emenda para conseguir fechar ela e deixar ela segura. Muita gente escolhe a bota apenas pela aparência, e foi justamente por isso que eu quis guardar uma história para esse momento. Lembra no começo do vídeo quando eu falei que eu mostraria um raio-x? Pois é, esse raio-x é do pé do meu namorado, o Paulo. Ele é da Endurance Protetores e ele foi só ali fazer fotos da sua moto numa pedreira aqui da cidade e estava praticamente parado, menos de 20 km por hora, talvez menos que 10. A moto escorregou à frente e virou. Só que na queda, o pé dele ficou preso entre a moto e uma pedra. Resultado, o pé quebrou, ficou pendurado. Por pouco não teve uma fratura exposta. E ele estava no meio do nada. E adivinhe, precisou passar por cirurgia. Recebeu 8 parafusos e placa metálica. E ele ficou meses sem poder colocar o pé no chão, sem poder dirigir e sem poder pilotar.
Tudo isso em um tombo bobo, praticamente parado. E sabe qual foi um dos principais fatores? Ele não estava usando bota própria para moto. Ele estava usando uma bota dessas de trekking tipo Bull Terrier. E eu vejo isso acontecendo o tempo todo. Motociclistas com botas de trekking ou coturnos simples. Eles parecem resistentes e realmente são mais resistentes do que um tênis, mas não foram projetados para proteger o tornozelo, calcanhar, biqueira. São equipamentos feitos para finalidades diferentes. E depois desse acidente eu passei a olhar as botas de moto com muito mais respeito, porque sinceramente, vale a pena correr esse risco só por estética? Ou por preguiça de vestir uma bota maior ou um pouco mais pesada? Para mim, definitivamente não. Eu quando saio de moto, praticamente nunca saio sem bota. Pode ser uma viagem longa ou um passeio de poucos quilômetros pelo interior. O imprevisto não escolhe distância nem local. Hoje, se eu fosse comprar outra bota, provavelmente buscaria um modelo impermeável, porque a minha não é. Então, se você conhece uma bota feminina impermeável, com bastante proteção e preferencialmente para o uso trail, deixa nos comentários, que eu tô pesquisando bastante e vou adorar conhecer a sua sugestão. Eu até já vi um modelo masculino, mas ela é muito grande para mim. E existe o feminino, mas não no Brasil. Agora vamos falar de jaqueta e calça. Lembra quando eu falei que eu não me importava em usar modelo masculino? Pois é, a minha calça atual é masculina. Na época que eu fui comprar, eu simplesmente não encontrei uma feminina que vestisse bem e tivesse as características que eu buscava. Mas além disso, eu percebi outra coisa ao longo dos anos. Muitas vezes os modelos masculinos possuem tecidos muito mais robustos, materiais mais resistentes e até mesmo mais proteções. E quando o assunto é segurança, isso pesa muito mais para mim do que uma etiqueta dizendo masculino ou feminino. Agora eu quero compartilhar uma experiência que talvez ajude quem está começando. Durante muitos anos eu tinha apenas uma jaqueta e uma calça. Como eu moro no sul, eu escolhi um modelo impermeável, bem fechado, próprio para o frio e com forro removível. E durante muito tempo eu achei que estava tudo certo. Até começar a fazer uns passeios e umas viagens para lugares mais quentes. Gente, eu quase derretia. Eu ficava completamente molhada de suor. E foi aí que eu percebi uma coisa bem importante. Uma roupa para o frio pode ser um sofrimento total no calor. Foi então que eu resolvi investir numa jaqueta de verão. Ela é toda furadinha, ela é toda ventilada e sinceramente foi uma das melhores compras que eu fiz. Posteriormente acabei comprando também a calça ventilada. A diferença no conforto é enorme e como eu sou muito encalorada, valeu cada centavo. E tem outra coisa que eu também aprendi ao longo dos anos, conforto também é segurança, porque quando você está passando muito calor, tá cansado, desconfortável, suado, até a tua concentração diminui. Sem falar que muito calor pode baixar a pressão e pode dar sono. Por isso, antes de escolher uma marca, confira se o modelo possui todas as proteções. Proteção nos ombros, cotovelo, joelho, quadril, nas costas. Além disso, pense também no clima que você mais vai pilotar. Existem algumas jaquetas, por exemplo, que são mais fechadas, mas que têm aberturas para o verão. E dependendo da sua região, uma roupa ventilada pode fazer mais sentido do que uma roupa para frio. No final das contas, não existe uma roupa perfeita para todo mundo. Você precisa olhar a sua realidade. Mas uma coisa você não pode abrir mão nunca: as proteções. E agora chegamos num equipamento que é muito subestimado: protetor de coluna. E eu vou confessar uma coisa: hoje eu não consigo mais sair sem protetor de coluna. Parece que falta alguma coisa. Igual o cinto de segurança no carro. E isso vale tanto para uma viagem de milhares de quilômetros como para um passeio curto. Eu não saio sem ele. Porque o tombo não escolhe a distância nem o lugar, como eu já falei. E uma coisa importante é você entender que existem vários tipos de protetores de coluna. Existem aqueles protetores que ficam dentro da jaqueta. Existem modelos independentes como esse com cintas. Existem também os modelos tipo colete, que são completos e são usados geralmente em trilhas e off-road. Na época que eu escolhi esse, eu pesquisei bastante. Assisti vários comparativos, li várias avaliações e eu lembro até hoje de um vídeo do Durval Careca. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar. Ele é bem interessante, bem completo e foi ali que eu percebi que existem diferenças enormes entre os modelos. Área de cobertura, material, flexibilidade, articulação, principalmente o nível de proteção. O modelo que eu uso é da Revit,
o Trionic C+. Ele possui certificação CE nível 2, que é o maior nível de proteção de um protetor de coluna. E uma coisa interessante, que mesmo depois de tantos anos, esse modelo continua existindo, ou seja, continua sendo uma referência. Outra dica importante é você escolher o tamanho correto, porque o protetor precisa acompanhar a sua altura. Se ele for maior, ele vai incomodar na sua lombar. E quando o equipamento incomoda, muita gente normalmente deixa de usar. E uma coisa que eu fiz há muitos anos já foi tirar aquela proteção de EVA de dentro da jaqueta. Como eu sempre uso protetor de coluna, aquela proteção que vem na jaqueta, que é bem mais simples, além de ser um peso extra, acaba esquentando mais. Mas essa é uma escolha pessoal. O importante é que você tenha uma proteção de verdade. E eu queria terminar esse assunto com uma reflexão. Não encare um protetor de coluna como um gasto, mas como um investimento, porque você compra uma vez e usa durante muitos anos. E você está protegendo uma das partes mais importantes do seu corpo. Porque, sinceramente, a moto pode ser consertada, o equipamento pode ser substituído, mas a sua coluna, não. E agora eu vou falar de um item simples, relativamente barato e que eu uso também em todas as viagens. É a segunda pele. E não importa se é verão ou é inverno, eu uso sempre. Na parte de cima, normalmente, eu uso uma camiseta de tecido tecnológico. Tá no avesso. Dessas que secam bem rápido e as minhas, inclusive, costumam ser da mesma marca das bandanas. Elas têm versão de meia estação, verão e inverno. Esses tecidos respiram melhor, deixam você mais confortável e ajudam a controlar a umidade. Na parte de baixo também uso segunda pele em diversas situações. Eu tenho uma segunda pele para verão, meia estação e inverno. E muita gente acha que segunda pele é um luxo, até experimentar e ver que faz real diferença, principalmente na hora de vestir e tirar a calça. E quem usa roupa de moto sabe exatamente o que eu estou falando. Se você transpira um pouco, a calça simplesmente não entra e não sai. Aquele forro geralmente gruda na pele. E a segunda pele realmente resolve esse problema. Além de melhorar o conforto, ela reduz esse atrito na pele. Ajuda a controlar a temperatura e também seca muito rápido. E em viagens isso faz toda a diferença, porque essa segunda pele você consegue lavar com facilidade, ela seca rápido, então em longas viagens você não precisa levar muita quantidade. E é o tipo do equipamento que faz muito mais diferença do que a pessoa imagina. Além do que, ocupa pouquíssimo espaço e praticamente não amassa. E eu tenho também segunda pele tipo luva, é muito bom. Eu uso inclusive aqui no dia a dia, porque é uma região bem fria. Agora vamos falar de chuva, porque cedo ou tarde ela aparece. E depois de tantos anos viajando, eu aprendi que uma boa roupa de chuva faz toda a diferença. Eu particularmente prefiro os modelos de nylon. Eles costumam ser mais leves e mais compactos. Além do que, eles são muito mais fáceis de vestir. A roupa de chuva que eu uso atualmente é da Alba. E existem alguns detalhes que eu gosto nela que fazem diferença. Por exemplo, os bolsos externos. Pode parecer bobagem, mas quando você precisa pegar um documento, um ticket, dinheiro do pedágio, faz muita diferença. E outro detalhe que eu gosto bastante é a gola alta na parte de trás. Ela encaixa por dentro do capacete e se estiver chovendo muito, ainda assim a água escorre pelo capacete e vai para suas costas, ou seja, não entra dentro da sua roupa. E quem já rodou muitas horas abaixo de chuva sabe que isso faz toda a diferença e quanto incomoda se você se molhar. E agora vamos falar de um problema que eu ainda tô tentando resolver. A minha bota, como eu disse, não é impermeável. Por muitos anos eu usei aquelas polainas por cima da bota, tipo aquelas de motoboy. Funciona bem para impedir a entrada de água. Mas como a sola era feita do mesmo material, tipo uma lona, sempre rasgava, porque eu precisava caminhar nos lugares, acabava estragando na pedaleira da moto também. Então eu ia abastecer, ia no banheiro, caminhando com ela acabava rasgando. Recentemente eu comprei um modelo novo que parece que tem a sola mais resistente. Vamos ver se vai funcionar. Também é modelo tipo polaina. Tem um zíper na lateral, porém eu ainda não usei. Então eu ainda não posso dar uma opinião definitiva. E o meu objetivo é realmente encontrar uma bota impermeável, confortável e com proteções. Mas essa é uma compra que eu quero fazer com mais calma. Eu já vi muita gente reclamar de botas impermeáveis que não são impermeáveis de verdade, ou que você usa algum tempo e daqui a pouco já não são mais impermeáveis. E como normalmente isso é um equipamento caro, eu quero pesquisar bastante antes. Então se você tiver uma indicação, deixa nos comentários. E outro item que eu comprei
comprei para usar também antes dessa polaina era uma meia impermeável, só que eu também não cheguei a usar. Eu acho que ela vai ser bem eficiente, por exemplo, no caso de tô voltando para casa, não quero vestir a polaina porque eu já tô chegando, veste a meia, o pé fica protegido, mas a bota vai molhar. E finalmente eu quero falar de um equipamento que muita gente nem lembra, mas é relacionado à segurança também. É o protetor de pescoço contra a linha de pipa. Há muitos anos eu ganhei esse modelo, ele possui vários cabos de aço interno e a ideia é justamente cortar a linha de pipa, caso ela atingir a região do pescoço. Além do que, ela ajuda muito no frio, mas hoje eu quase não uso. Ele é quente e acaba adicionando mais uma peça no vestuário, então eu acabei adotando uma outra solução. Eu instalei na minha moto uma antena corta-pipa. Então, sempre que eu passo por regiões que eu entendo que tenha mais risco de existirem as pipas, eu acabo erguendo a antena corta-pipa. Porque infelizmente ainda existem muitas pessoas que usam pipa com linha com cerol ou outros materiais cortantes e há muitos relatos de acidentes com motociclistas e muitas vezes fatais. É o tipo do equipamento que a gente nunca espera precisar, mas se existe uma forma simples de aumentar a segurança, por que não? Bom, esses são todos os equipamentos que eu realmente uso no dia a dia e em viagens. Eles não são necessariamente os mais caros nem os mais modernos, mas são equipamentos que já viajaram comigo por milhares de quilômetros, enfrentando frio, calor, estrada de terra, asfalto, Atacama, Patagônia, e que me fazem me sentir muito mais segura. Espero que esse vídeo realmente ajude, principalmente quem está começando no motociclismo, porque equipamento de segurança não é gasto, é investimento. E muitas vezes o valor de um equipamento custa muito menos do que as consequências de um acidente. No final das contas, todos esses equipamentos têm um único objetivo. Não é deixar a moto mais bonita, não é render uma foto legal, é me ajudar a rodar com mais segurança e voltar para casa segura. Se esse vídeo foi útil para você, deixe seu like e me conta nos comentários qual é o equipamento que você nunca deixa de usar quando sai de moto. Eu realmente gosto muito de ler os comentários porque eu aprendo muito com eles. E se você gosta de viagens de moto, camping, aventura, equipamentos, se inscreve no canal porque tem muita estrada pela frente. Obrigada e até a próxima estrada!